O que faz a fotografia preto e branco ser tão incrível? Hoje nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o universo da fotografia em preto e branco. Se você é um fotógrafo que está iniciando, se você é um fotógrafo já há algum tempo e ama a fotografia em preto e branco, fica nesse vídeo. Nature sings a statute. Silver notes from the branches, soft melodies take chances, chirping through the quiet air. Bom, eu acho muito interessante, né? Porque a fotografia, ela surgiu preto e branco, né? Por um motivo totalmente técnico, né? Até a gente conseguir aí, com a evolução, chegar na fotografia colorida. E é muito interessante que, mesmo com toda a evolução da tecnologia, das câmeras, do celular principalmente, né? Hoje a gente tem aí uma infinidade de possibilidades com o telefone. Os smartphones estão cada vez mais tecnológicos, estão cada vez mais precisos na fotografia, né? Aprimorando. Mesmo assim, ainda acho que a fotografia da câmera é um pouco diferente, né? É uma outra fotografia que a fotografia do celular, mas isso aí eu posso deixar para um próximo vídeo aí para a gente conversar sobre fotografia de celular. E é muito interessante na fotografia preto e branco que há muito tempo atrás, quando surgiu a fotografia, era totalmente técnico, né? Eles não conseguiam encontrar um filme, eles não conseguiam chegar nas cores ainda. Então, por esse motivo, as fotografias elas eram preto e branco. Com a evolução, né, as cores elas foram ficando mais presentes na fotografia. Primeiro veio o sépia, depois veio as cores, né? E as cores foram evoluindo também, né? Em cada década aí as cores vão ficando mais reais, né? Hoje a gente tem aí, inclusive, as cores das fotos hoje são totalmente diferentes das cores reais, né? Evoluiu tanto que ultrapassou aí os limites da realidade, né? Então é muito interessante porque a fotografia preto e branco ela ainda está muito presente na gente, né? Um olhar artístico sobre algo, né? Eu costumo dizer que a fotografia em preto e branco é arte. Se você fizer do jeito certo, se você fizer da maneira certa, a sua fotografia em preto e branco vai ficar cada vez mais incrível. Inclusive a fotografia hoje em preto e branco ela tem um impacto artístico muito grande, né? Muitos fotógrafos, principalmente o que eu sou completamente apaixonado pelas fotografias e ele, 90% do trabalho dele é todo feito em preto e branco, né? Uma obra maravilhosa e gigantesca que ele tem e ele não está mais entre nós, é o Peter Lintenberg. Assim, o trabalho dele é muito primoroso, o trabalho dele é perfeito e ele, principalmente por trabalhar aí somente em preto e branco, na verdade ele tem alguns trabalhos com cor, mas o forte dele realmente é a fotografia em preto e branco. É muito impactante, ele é uma aula aí pra gente que ama fotografia em preto e branco. Ele realmente é o cara que, se você começar a olhar ele como uma referência para poder entender o universo do preto e branco, que é um universo muito complexo, é um universo totalmente mais profundo do que a fotografia em colorido. Eu sempre falo isso, eu sempre bato nessa tecla quando eu converso com amigos fotógrafos, quando a gente discute e fala muito sobre fotografia. Eu sempre falo que o universo da fotografia em preto e branco é um universo infinito e muito profundo, né? Então na fotografia do Peter Lintenberg a gente consegue ver aí as nuances, né, de textura, as nuances de preto, de branco, a gente vê aí a luz, né? Ele usa muito a luz e sombra. A fotografia preto e branco tem muito isso, né? Luz e sombra. Então a gente vai discutir isso aqui ao decorrer do vídeo. Mas olhando a fotografia dele, né, você começa a perceber o quanto a fotografia em preto e branco ela fala com a alma do fotografado, né? Eu costumo dizer que fotografar em preto e branco é como se você estivesse fotografando a alma, né? Então, o impacto artístico que o Peter Lintenberg tem aí no mundo da fotografia, no mundo da moda,
é muito gigante, porque o cara, ele domina o preto e branco como ninguém, ele se especializou naquela técnica ali que é fazer foto em preto e branco. Óbvio, você tem que ter uma sensibilidade, você tem que ter um olhar artístico, mas a técnica ajuda muito você a desenvolver um olhar para a fotografia em preto e branco. Então, o Peter Lindbergh, ele tem esse olhar primoroso para isso, né? Ele trabalha inclusive com a luz natural, a maioria inclusive de campanhas publicitárias, né? Campanhas de marcas grandes que ele já fez. Ele fotografa na praia com luz natural para poder trazer aí a naturalidade na fotografia em preto e branco, e é primoroso. Não sei se vocês conhecem o trabalho dele, mas estou colocando aqui um pouquinho para vocês darem uma olhada nessas imagens tão atemporais, né? E é isso que eu quero falar também sobre a fotografia preto e branco. A fotografia preto e branco, ela faz o seu trabalho, ela faz a fotografia ser atemporal. Eu tenho muitos trabalhos em preto e branco aí que eu fiz ao decorrer desses 20 anos de carreira que eu tenho, e os meus trabalhos preto e branco são os meus trabalhos que com o tempo eles ficam mais bonitos, né? Eu consigo admirar ainda mais muitas fotografias em preto e branco que eu fiz com o passar do tempo. São fotografias realmente que falam muito. É uma fotografia que dialoga muito com os tempos de hoje, né? Então eu gosto delas justamente por isso. É igual um vinho que envelhece bem, sabe? A fotografia preto e branco, ele tem esse poder de envelhecer bem. Essas fotografias que eu estou colocando para vocês darem uma olhada são fotografias que eu fiz há 10 anos, né? Fotografias aí que eu não imaginava que elas iam ficar tão atuais. E óbvio que a minha maturidade também com o meu trabalho foi me dando um norte muito maior, foi fazendo eu ter essa noção e essa percepção da fotografia em preto e branco. Então é isso que você tem que ter em mente, que uma fotografia em preto e branco ela vai dialogar daqui a 50 anos, se você fizer da maneira certa, nos tempos atuais daquele momento. Então, não sei se vocês conseguiram entender. Então, vou dar um exemplo. Daqui a 50 anos, uma fotografia que você fez hoje, se você fizer da maneira certa, daqui a 50 anos, quando você olhar ou quando alguém olhar o seu trabalho e falar, caramba, essa foto tem 50 anos, eu não imaginava que essa fotografia tivesse 50 anos. Esse é o poder do preto e branco, né? E como na fotografia em preto e branco a gente não tem as distrações das cores, né? Todas as linhas e as formas, elas ficam muito mais evidentes, né? Inclusive essas fotografias que eu fiz de lugares que eu viajei, principalmente na Itália, que eu amei fotografar. Toda vez que eu viajo, que eu vou para lá, ir para a rua e vou fotografando aí não só as pessoas, mas também as formas, né? Os prédios, a arquitetura. No preto e branco, essas linhas, elas ficam muito mais evidentes, porque a gente não tem a distração das cores, né? Então, o poder do preto e branco também está aí, né? De evidenciar tanto as linhas quanto as expressões das pessoas que estão sendo fotografadas. Nessas fotografias de prédio que eu estou colocando, você pode perceber que as linhas, elas são muito mais evidentes, muito mais presentes do que se a fotografia tivesse cor e te distraísse, né? Porque a fotografia colorida ela pode te distrair com a cor da parede, com a cor do telhado, enfim, com alguém na janela ali na fotografia, mas no preto e branco não. No preto e branco você consegue realmente prestar atenção ali nas linhas, nas formas do objeto ou da pessoa fotografada, né? Falar de textura também é muito interessante, né? Porque a fotografia em preto e branco, ela deixa a textura muito mais presente, né? Nessas fotografias, principalmente, eu gosto muito de fazer retratos em preto e branco, né? Todos esses retratos que eu fiz, eles deixam mais evidente as expressões do fotografado, né? Você vê que os olhos eles ficam muito mais potentes na fotografia preto e branco, a textura da pele ela fica muito mais acentuada na fotografia em preto e branco, né? A gente tem aí uma presença muito forte
Eu falo que os retratos em preto e branco, eles dão um impacto muito mais forte e sem contar do que eu já tinha falado aqui no começo do vídeo, que acaba deixando muito atemporal, né, a fotografia, ela fica atemporal. Tem retratos aqui que eu tô colocando para vocês que tem 15 anos, que tem 10 anos e eles continuam atuais. Mas eu quero muito que vocês prestem atenção nisso, na textura da pele, nas marcas, nas linhas de expressões. Eu acho muito engraçado, um adendo aqui para vocês, que muita gente fala que a fotografia em preto e branco disfarça as imperfeições, né? Eu já em vários momentos, até fotografando, fazendo retratos, muita gente vira para mim e fala assim: ai, Bruno, minha pele não tá tão legal, minha pele não tá boa, coloca em preto e branco que vai ficar melhor. Não é assim, gente. A fotografia em preto e branco, ela não deixa a pele mais linda, mais limpa. Na verdade, a fotografia em preto e branco, ela realmente evidencia as expressões do fotografado, as marcas da pele, a textura da pele. Por isso que é tão potente fotografar preto e branco, por isso que a gente tem que ter um olhar antes de fazer a foto de como a gente quer expressar aquela imagem, né? É para acentuar as linhas? É para deixar as linhas mais fortes? É para as expressões aparecerem? Fotografe preto e branco. Agora, se você quer disfarçar, fotografe em colorido. Sempre falo isso para todo mundo que me pergunta. Luz e sombra. Eu falo que o protagonista de uma boa foto em preto e branco é a luz. Então, ela se torna muito protagonista daquela fotografia. Uma curiosidade aqui para quem me acompanha e gosta do meu trabalho: 90% dos meus trabalhos eu fotografo com a visualização da minha câmera em preto e branco. Por quê? Porque eu consigo entender o contraste, eu consigo entender aonde está a luz na fotografia. Por isso que eu falo que o protagonismo da fotografia em preto e branco é a luz. Eu coloco ali na configuração da câmera monocromático, então eu já clico em preto e branco. Como o arquivo é em NEF, o arquivo cru, ele vai para o meu computador colorido. Então eu tenho a foto em colorida, né? Caso o cliente queira colorido, ou caso eu queira a imagem colorida. Mas eu sempre fotografo em preto e branco, seja um trabalho em que o resultado final tem que ser em preto e branco, ou seja um trabalho que o resultado final seja em cor. Por que eu faço isso? Porque a fotografia em preto e branco, ela mostra muito mais a luz. Por isso que é importante você entender a luz do set na hora de fotografar, na hora de fazer uma imagem em preto e branco, né? Porque as sombras, elas ficam muito mais evidentes, elas ficam muito mais aparentes. Nessas fotografias aí que eu tô colocando para vocês, vocês começam a perceber que realmente a luz e a sombra tá muito presente, né? Tanto o contraste aí da sombra na fotografia, quanto o branco na fotografia, né? Então é importante a gente olhar para isso, é importante a gente prestar muita atenção na iluminação da foto preto e branco, porque sem sombra de dúvidas fica muito mais impactante. Vou colocar aqui, ó, o vídeo tá colorido, né? Eu vou colocar agora o vídeo em preto e branco. Tá vendo a diferença? Tá vendo como a iluminação, principalmente essa luz contra aqui, ela tá marcando muito mais, tá muito mais acentuada as minhas linhas do que na iluminação colorida? Agora eu quero te dar algumas dicas práticas aí para você fazer uma boa foto em preto e branco, né? Antes de mais nada, como eu falei anteriormente aqui, é você começar a fotografar e perceber a iluminação do ambiente. Como a luz está vindo, da onde a luz está vindo, para onde a luz está indo, aonde eu vou ter mais sombra, aonde eu vou ter mais foco de luz, para você conseguir entender e ir experimentando as fotos, né? É importante você também pensar antes de clicar, né? Será que o ambiente está bom para fotografar em preto e branco? Será que essa luz vai funcionar? Então é muito importante você olhar todo o contexto aí da fotografia para ver se aquele ambiente vai entregar uma boa fotografia preto e branco. Então, analisar o ambiente que você vai fotografar é muito importante para você conseguir fazer uma boa foto em preto e branco. Agora eu quero falar um pouquinho da minha conexão emocional com preto e branco, né? Eu sempre tive uma relação apaixonante aí pela fotografia preto e branco. Realmente, assim, é uma coisa que me emociona, a fotografia em preto e branco. Se eu pudesse, eu só fotografaria em preto e branco mesmo por diversos motivos.
Mas é tão importante o preto e branco para mim que o meu primeiro livro publicado, que foi o Pele, ele é um livro todo em preto e branco. E por que a gente escolheu o preto e branco, né? Nesse livro, falando da gente, porque o Marcelo que fez a direção criativa e o texto do livro, mas as fotografias do livro são minhas. Por que foi escolhido o preto e branco? Porque ele evidencia o belo, porque ele evidencia as marcas, porque ele fotografa a alma. O preto e branco fotografa a alma. Quando você fotografa em preto e branco, você fotografa a alma. E esse livro, ele tinha que ter essa sutileza. Esse livro, ele tinha que falar mais profundamente na alma das pessoas. Foi um livro que a gente fotografou mais de 300 pessoas nuas, sem roupa, vestindo apenas a pele delas, mostrando que todos nós somos seres únicos e singulares, né? A gente tem a nossa pele com as nossas marcas, e justamente por conta das nossas marcas, de evidenciar as marcas da pele, esse livro foi feito todo em preto e branco. E é uma obra que a gente fez esse livro, ele foi lançado em 2017, e é uma obra que hoje, a gente olhando essas imagens, elas são super atemporais. A gente não sabe em que época foi feito esse livro, né? Por isso que é importante a gente entender o papel da fotografia em preto e branco, né? O quanto é importante para a fotografia em preto e branco. Então, essas imagens, elas se tornaram muito mais fortes e muito mais potentes sendo preto e branco. Como o preto e branco é incrível, né? Como o preto e branco, ele realmente faz a fotografia raiz pulsar ali na hora que você vê a imagem. Para mim, sem sombra de dúvidas, a fotografia em preto e branco não é só uma técnica. A fotografia em preto e branco é a forma da gente aí evidenciar o belo do mundo das pessoas. Se você ama fotografia em preto e branco, comenta aqui embaixo. Eu quero saber qual é a sua percepção do preto e branco, se você também ama, se você também está buscando aprimorar a sua fotografia no preto e branco. Comenta aqui que eu quero saber. Se você gostou do vídeo, dá um like. É super importante para esse vídeo chegar ao maior número de pessoas, né? A gente trocar sobre fotografia. Eu quero criar essa comunidade aqui com vocês para a gente cada vez mais discutir. Quero que você comente aqui embaixo também qual é o tema que você quer que eu traga aqui para você. É muito importante essa troca para a gente poder construir aqui o Café com Clique.